Isaías 43, versos 18 e 19. Diz assim, aliás, posso mudar? Vou ler do 16 em diante, de 16 a 19. Diz assim, assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerras e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Verso 19. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo. Ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe nessa noite a mensagem, a pregação da palavra de Deus, e que os nossos ouvidos e olhos espirituais estejam atentos para aquilo que o seu Espírito, ó Senhor, quer falar conosco e quer nos mostrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, se tem uma realidade da vida, é que ainda não descobriram uma máquina que a gente possa voltar no tempo e alterar o passado. Seria maravilhoso se a gente pudesse, construir ou entrar numa máquina, de repente a gente ajustasse a data da nossa vida, o momento que a gente gostaria de alterar, e de repente a gente é transportado para aquele momento e a gente altera uma decisão errada, a gente altera uma coisa errada que fizemos, a gente altera um acontecimento da nossa vida. Seria maravilhoso. Mas nós não podemos alterar o passado, amém? Mas ainda nós podemos transformar o futuro. Ainda nós podemos lutar para que o nosso futuro seja diferente do passado que tivemos, amém? Por pior que seja o teu passado, por piores traumas que você tenha vivido no passado, você ainda pode viver um futuro diferente. O problema, queridos, é que muitas vezes nós queremos alterar o passado. Ou muitas vezes nós queremos ou ficamos presos no passado, presos no que ficou lá atrás, presos nas coisas boas que aconteceram lá atrás, presos nas coisas ruins que fizeram conosco lá atrás. E quem fica preso no passado, quem fica estagnado no passado, não consegue viver o futuro. Não consegue vislumbrar um futuro novo, algo novo, coisas novas. Precisamos, então, nos libertar do passado, deixar para trás o que para trás ficou, para podermos enxergar um novo futuro, um novo plano que Deus, ou algo novo que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos vislumbrar o que Deus quer fazer. Meu irmão, eu sempre digo que a minha esposa é uma mulher de visão. É uma mulher que tem uma visão do futuro gloriosa, maravilhosa. Porque ela me conheceu, meu irmão, eu pesava 69 quilos, tinha a mesma altura, a orelha era desse tamanho, a calça aqui em cima, com a camisa por dentro da calça, ficava aqui, centropeito, graças a Deus. Aquele sapatinho da C&A, meu irmão, só misericórdia, surrado. Ela conseguiu ver um futuro na minha vida, meu Deus, que mulher de visão. Conseguiu ver alguma beleza, alguma formosura naquilo. E ainda teve coragem de casar comigo, meu Deus do céu. Ela teve visão do futuro. Mas às vezes existem coisas no nosso passado que marcam o nosso presente. Às vezes acontecem coisas no nosso passado que até hoje
em muitas pessoas são um fantasma do presente. Atormenta você. Atormenta a sua vida. Mas o texto que nós lemos aqui, ele fala de um livramento glorioso de Deus. Ele fala de um momento especial na vida de Israel. E quem aqui não se lembra na sua vida de momentos especiais? O momento que seu filho nasceu, o momento que você se formou, o momento maravilhoso quando você conheceu aquela pessoa que até hoje está ao seu lado, o momento que você começou a namorar, tem algum momento especial na tua vida. Tua vida não foi só tristeza, ainda bem. Você tem momento que você sorriu. Nem que seja quando você foi no McDonald's comer um hambúrguer. Aí, né, Matias? Aí é sorriso total, né, Matias? Nem que seja, tem um momento que você sorriu. Israel sorriu quando Deus abriu o Mar Vermelho. Foi um milagre de Deus, foi um livramento de Deus. Foi um grande momento na vida do povo em que eles viram a mão de Deus agindo de forma poderosa, de forma maravilhosa na vida deles. Eles ficaram espantados diante do poder de Deus. Eu não sei se na sua vida, no seu relacionamento com Deus, já aconteceu alguma coisa assim, semelhante, e que você ficasse, uau, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. E o povo ficou tão feliz, queridos, que quando eles chegaram lá do outro lado, até a irmã de Moisés, que falava mal dele depois, cantou, dançou, festejou, todo mundo fez festa, porque Deus fez um livramento. Vai ser igualzinho na tua vida. Deus vai fazer e te dar um grande livramento, vai fazer um grande milagre, e você vai cantar as maravilhas de Deus. Você vai cantar as coisas que Deus fez na sua vida. Faraó submergiu. Aqueles que perseguiam o povo morreram afogados. E a Bíblia diz aqui, como um pavio que se apaga, eles se foram. E agora Deus deu um livramento. Fez um grande milagre, conduziu o povo no deserto, fez com que eles entrassem na terra prometida, deu vitória. Deus colocou coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia para proteger. Deus fez coisa maravilhosa. Queridos, o problema é que quando Deus faz algo assim na nossa vida, ou quando uma coisa muito boa acontece conosco, a gente tem tendência a ficar preso no passado, porque a gente usa esses feitos do passado como referência. E a gente fica sempre dizendo, a época boa era aquela que Deus abriu o mar. Momento maravilhoso foi aquele que Deus fez aquele milagre. Lembra lá, irmão? Tem 20 anos que isso aconteceu e a gente fica preso lá. Ah, que momento bom, quando eu trabalhava naquele emprego, que eu tinha fundo de garantia, tinha 13º, eu ganhava bem, ganhava até cesta básica, tinha goiabada para os meninos, tinha arroz, feijão, era bom demais, tinha ticket de refeição, ticket de alimentação, plano de saúde. A gente fica nesse referencial, fica preso no referencial do passado, de algo bom que talvez tenha acontecido na nossa vida. E a gente acha que talvez nada de bom pode acontecer de novo. Talvez nada de novo tenha para acontecer. Entenda, queridos, que nós, com relação ao passado, nós podemos ter algumas atitudes. Existem pessoas que deixam de reconhecer o próprio passado. Pessoas que dizem assim, quando alguma coisa ruim acontece na vida delas, elas dizem, olha, eu prefiro esquecer o meu passado. E ela vive como se algo não tivesse acontecido na vida dela. Sabe qual é o problema disso, queridos? É que nós podemos falar que esquecemos o passado, mas as marcas do passado permanecem em nós. As marcas do sofrimento continuam em você.
Sabe aquele medo de escuro? Aquele medo que te deixaram trancado dentro do quarto com escuro. De repente, quando você vê numa situação que está escuro de novo, o medo vem. Sabe, aquele método que a gente tem de muitas vezes querer ensinar a criança a nadar, aí joga a criança na piscina, a criança não sabe nadar. Até hoje tem gente traumatizada. Por quê? Porque não foi ensinado direito e fica com traumas, com marcas, situações que aconteceram no passado, isso para não falar coisas piores. E daí a gente tenta dizer, não, está tudo bem. Tá, tudo tranquilo, tudo na bênção, pastor. Vem todo arrumado para a igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço, chega na igreja, oh glória, maravilha, mas por dentro está todo ferido. O coração está todo machucado, traz marcas, cicatrizes. Nós podemos alterar as nossas palavras, nós podemos alterar, de alguma forma esconder o nosso passado, negar o nosso passado, mas a gente não consegue alterar as marcas que o passado nos traz. Não conseguimos alterar as nossas ações, aquilo que ficou entranhado na nossa vida. Sabe o que Deus está falando para a gente aqui, queridos? Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, não use o seu passado como referência, porque Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Por melhor que tenha sido, por pior que tenha sido, existe algo novo que Deus quer fazer. Existe algo novo que Deus pode realizar na sua vida. O verso 19 diz, eis que faço uma coisa nova. Faço uma coisa nova. Algo novo de Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, que coisa nova, se Deus fizesse na sua vida, te deixaria muito feliz. Que algo novo de Deus, se viesse na sua vida hoje, isso te deixaria muito contente. O texto na minha Bíblia diz, eis que faço uma coisa nova agora mesmo. Porque o milagre de Deus para você já está pronto. A bênção de Deus já está preparada. A palavra de Deus já foi declarada. Deus já diz que você é mais que vencedor. Está saindo à luz. Está pronto. Deus já preparou, já está tudo realizado. Às vezes nós temos dificuldade de entender que as coisas que acontecem no mundo físico, primeiramente, elas acontecem no mundo espiritual. Primeiro Deus declara, primeiro as coisas acontecem espiritualmente para depois acontecerem no mundo natural. É por isso que muitas vezes o profeta se levanta e ele diz, como disse aqui o profeta Isaías, assim diz o Senhor. Porque Deus já fez. Porque no projeto, no plano de Deus, na forma como Deus age e trabalha, Ele já escreveu a maneira como vai realizar, como Ele vai fazer. As coisas já aconteceram no plano espiritual, só basta se concretizar no físico. E é por isso que muitas vezes Deus nos abençoa, mas a realidade da nossa vida está diferente, ainda não se concretizou. Muitas vezes Deus já abriu a porta, mas quando nós olhamos para a nossa realidade, a gente diz, meu Deus, será que abriu mesmo? Porque aconteceu já. Deus já mandou. Deus já colocou em prática, já agiu, já estendeu as suas mãos. Mas às vezes não alterou a nossa realidade. Quando olhamos para os nossos problemas, parece que tudo continua igual. Parece que tudo continua a mesma coisa. Então Deus nos diz, será que vocês não o perceberam?
Em outras palavras, abre os teus olhos, meu irmão. Presta atenção. Fica ligado. Porque Deus já fez. Ele já trabalhou. Existem pessoas que são desligadas espirituais. Desligado, eu não estou falando no sentido de o que é ligado na terra é ligado no céu, não. Eu estou falando de desatento espiritual. Pessoas que vivem uma vida espiritual desatenta. Deus está movendo, está trabalhando, Ele não está vendo. Deus está dando livramento e Ele não está percebendo. Deus está agindo e Ele continua desligado, achando que Deus muitas vezes se esqueceu dele. Achando que Deus não está fazendo, que Deus não está trabalhando. E é quando a gente fica desligado espiritual que a gente tem tendência a reclamar. E foi exatamente o que aconteceu com o povo no deserto. Muitos não conseguiram ver o que Deus estava fazendo. Muitos não tiveram a visão, o entendimento espiritual para compreender o que Deus estava realizando. E a Bíblia diz que muitos murmuraram. Eles falaram, eu quero comer cebolas do Egito, porque lá é bom. Eu nunca comi cebola do Egito. Mas eu imagino que cebola é cebola. Cebola roxa, cebola branca, não sei, meu irmão. Mas eles falaram, sabe, parecia até um lanche do Burger King, sabe, eu quero cebola do Egito, meu Deus. Eu quero comer. Eu quero aquela vida lá, porque viver como escravo lá era melhor do que ficar aqui no deserto. Viver como escravo lá era melhor do que essa indecisão, essa incerteza do deserto. E muitas vezes o que nós queremos é uma segurança, meu irmão. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. A vida com Deus é uma vida de segurança em Deus. É confiar em Deus. Você não tem segurança de homens, não tem ninguém para te dar uma palavra, quem te dá a palavra é Deus. Nós buscamos segurança, certeza, mas a certeza só vem quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos aproximamos de Deus. Nós precisamos então perceber o agir de Deus na nossa vida. Saiba que na sua vida Deus está agindo se já não agiu. O que nós precisamos fazer é abrir os nossos olhos espirituais. Lembra de Elias e o seu servo, que o exército estava se aproximando? Aliás, o ano passado inteiro falamos para o Senhor, Senhor, abre os nossos olhos, baseado nesse texto. Porque às vezes o exército está à nossa volta, mas a gente não percebe o exército de Deus que está conosco. Às vezes a gente olha o tamanho do inimigo, mas se esquece de que também fazemos parte de um grande exército, de que Deus também luta por nós, de que Deus também trabalha em nosso favor. E às vezes ficamos preocupados, ansiosos por aquilo que está acontecendo à nossa volta. O Senhor então diz, queridos, o que Ele vai fazer. Eis que porei um caminho no deserto. Um caminho no deserto. E qual, queridos, é a importância de um caminho no deserto? Por acaso no deserto tem caminho, meu irmão? No deserto não tem nada. No deserto não tem, você olha em volta, não sabe para onde ir. Talvez, quem saiba se orientar pelos astros, pelo sol, pelas estrelas, até consiga achar um caminho. Mas, na prática, no deserto é um lugar onde a gente fica perdido, sem direção.
No deserto é um lugar que não sabemos para onde ir, e se a gente ficar tempo demais no deserto, no sol, a gente ainda pode ter miragem, a gente ainda pode ver coisa demais. Às vezes tem gente que no deserto vê Deus onde não tem, vê diabo onde não tem. Tem gente que vê demais no deserto. Deus está dizendo, eu vou fazer um caminho no lugar onde não tem. Eu vou dar direção no lugar onde não tem direção. Eu vou te mostrar uma saída no lugar onde você não consegue enxergar. Eu vou fazer algo novo. Mas é que vem o problema, querido. Nosso problema, não o problema de Deus. O problema é que às vezes Deus mostra o caminho no deserto e a gente diz assim, mas legal Deus, esse caminho aí parece ser bom. Mas deixa eu seguir o meu caminho aqui que é melhor. Não sei se você já ficou perdido. Homem, né? Não sei se é homem ou sou eu, não sei. Posso ter outros homens como parâmetro, mas tenho a mim. Mas às vezes quando eu me perco, irmãos, eu tenho uma certa dificuldade de pedir informação. Você sabe que eu já fui enganado também, já que a gente está falando de passado, né? Uma vez a gente foi pedir informação, a pessoa disse que era para o outro lado, e na realidade era para o outro. Às vezes, a gente pede informação, e a pessoa brinca com a nossa cara, porque vê que a gente está perdido. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente tem problema de confiar em quem vai nos dar informação. De confiar em quem vai nos falar, ou quem vai dizer para a gente qual é a direção. Hoje, a gente confia muito no Google. A gente confia nos GPS, nos mapas que nós temos no celular. A gente sabe de pessoas que foram parar aqui no Rio de Janeiro, dentro de comunidades perigosas, por confiar no GPS do celular, por confiar no mapa. Mas a gente confia. Mas quando a gente fala, não, irmão, você tem que confiar em Deus. O irmão prefere confiar em tudo. Ele confia no que falam para ele confia até em receita de como encontrar a mulher da vida dele, mas ele não confia em Deus. Não confia no que a palavra de Deus está dizendo. Às vezes a gente acredita em tudo e na direção que vier, a gente acaba ficando perdido, indo para todas as direções. Tem gente que caminha um pouquinho no caminho da astrologia, depois caminha um pouquinho ali na estrada da superstição, depois faz um desvio um pouquinho maior ali para a estrada do misticismo. Enquanto Deus está falando com ele, confia em mim. Confia na direção que eu estou te dando. E a gente caminha para vários lugares, em várias estradas, enquanto Deus abre um caminho no deserto, na sequidão da nossa vida, no lugar onde não tem água, não tem saída, não tem jeito. É só a gente confiar, meu irmão. É só confiar na informação de Deus. Porque Ele é só aquele que fez os céus e a terra. É só aquele que criou todas as coisas. É só aquele que sabe do teu passado, do teu presente, do teu futuro. É só aquele que sabe aquilo que você vai dizer antes que a palavra lhe chegue à boca. É só aquele que tem todos os cabelos da tua cabeça contado. Ele é só aquele que tem o teu nome escrito na palma da tua mão. Ele é só aquele que sabe quantas estrelas tem nos céus. Ele é só aquele que é todo poderoso. É esse o Deus que está te dando a informação. É o Senhor da tua vida. Ele vai te dar um caminho no deserto. Segundo lugar, Ele vai fazer rios nos lugares áridos. Rios nos lugares áridos. O lugar árido é um lugar sem vida, sem som, sem nada.
Imagina o sol torrando. Imagino lá aqueles momentos de seca que nós temos aqui no interior do Nordeste, aquela terra rachada, sem vida. De repente ouve-se um som. Não sei se você já se aproximou de rio, com certeza já. Mas quando você está se aproximando do rio, mata fechada, de repente você começa a ouvir um som. E você começa a seguir na direção daquele som. O salmista diz que como a corça suspira pelas torrentes das águas, nós temos sede de Ti, ó Senhor. O cheiro das águas, o som das águas. Nós devemos ser atraídos pelas torrentes de Deus, pelos rios de Deus, pelas águas de Deus. Nós devemos ser atraídos pelo agir de Deus, porque o rio movimenta. É nos lugares áridos da sua vida que Deus vai trazer vida. Rio, água, é vida. Tem gente que fica todo feliz, achou água em Marte. É vida. E Deus, querido, está nos dizendo que Ele vai trazer vida, água, peixes, árvores, frutas. De repente, tudo começa a se fazer novo. De repente, tudo começa a se fertilizar. Animais começam a aparecer. Começa a ter fauna, começa a ter flora. De repente, nós conseguimos navegar, nos mover. De repente, nós conseguimos e queremos ficar perto, pescar, nos alimentar, comer, beber. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não precisa se preocupar, porque eu vou cuidar da comida e da bebida. Às vezes nós nos preocupamos, como o próprio Senhor Jesus nos diz, nos preocupamos com aquilo que vamos comer ou beber. Será que amanhã vai ter? Será que esse mês eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir esse mês pagar as contas? Será que eu vou conseguir vencer? Deus está falando, não se preocupe com essas coisas. Porque pesca vai ter, água vai ter. É rio no lugar que era árido, que era seco na sua vida. Deus cuidando de você. Deus cuidando da sua vida. Você vai se mover nessas águas. Já tentou andar no meio da floresta, no meio da mata? É árvore para cá, é mato para cá, é espinho furando o pé, é lama, de repente pedras. Mas quando você navega no rio, querido, você chega mais rápido. Quando você é levado pelo rio, você chega ao seu destino mais rápido. Pare de tentar enfrentar as situações que surgem na sua vida pelas suas habilidades. Talvez você seja muito habilidoso em pular as árvores, habilidoso e rápido, ágil para pular as pedras. E você diga, uou, como eu sou bom! Mas você já poderia estar lá na frente se estivesse nos rios de Deus. Já poderia estar muito mais avançado se você estivesse sendo levado pelo rio de Deus. A gente é muito bom para cantar o pagode. Deixa a vida me levar. E a gente deixa a vida levar. Mas a gente não quer ser levado por Deus. A gente é levado facilmente
pelas correntes desse mundo, pelos pensamentos desse mundo, por aquilo que falam para nós, por aquilo que nos apresentam, nos ensinam, até mesmo sob o aspecto da ciência, sobre o olhar de uma falsa ciência. Mas quando Deus quer nos ensinar, quando Deus quer nos fazer navegar nas águas do Espírito, nós falamos, Deus, me deixa aqui no meu lugar de conforto mesmo. E talvez a gente se contente com esse rio e chegar na margem ali, próximo, molhar os pés, beber uma água, até tomar um banho nessa água. Mas me mover não, Senhor. Porque se mover implica estar por completo no rio. Mover, ou ser guiado, conduzido por Deus, implica do Senhor levar você para um outro lugar, um lugar novo, te dar novas experiências, conduzir a sua vida. E é isso que Deus quer fazer com você. A transformação de Deus passa por você enxergar esse caminho no deserto e ser levado até os rios de Deus. Até o lugar onde Deus vai conduzir, vai alimentar, vai satisfazer não só os desejos do teu coração. Porque às vezes nós ficamos preocupados e queremos que Deus satisfaça a nossa vontade, mas não é isso, querido. Não é isso que Deus está dizendo. Deus não quer satisfazer a tua vontade. Está maluco? Seja feita a tua vontade, ó Senhor, assim na terra como ela é no céu. Na realidade, a nossa vontade é que precisa estar alinhada com a vontade de Deus. O nosso querer precisa estar alinhado com o querer de Deus. Que os teus pensamentos, Senhor, sejam os meus pensamentos. Que a tua vontade seja a minha vontade, Senhor. Talvez, para algumas pessoas, elas achem, nossa, mas isso é impossível. É difícil demais. Mas é difícil quando nós estamos longe, queridos. Quando nós estamos afastados. Mas o Senhor nos chama para perto. E se tem uma coisa que o rio faz, é atrair pessoas para perto dele. Pessoas que vivem do rio, pessoas que se alimentam, pessoas que trabalham. Se tudo é deserto, o rio é o lugar onde eu vou estar. E, meu irmão, você vive num mundo hoje de sequidão espiritual. Nós vivemos num mundo hoje de pessoas raquíticas espiritualmente, talvez muito fortes por fora nos seus corpos, mas por dentro estão mortas. Espiritualmente estão secas, precisando talvez de uma gota, ou como aquele homem que foi morto, ou que morreu e estava lá no seio de Abraão, quando se encontrou com Lázaro, que estava com Deus, aliás, que estava morto no inferno, enquanto o Lázaro estava no seio de Abraão. Ele disse, olha, pelo menos deixa ele molhar o dedo e colocar aqui na minha boca para me refrescar. E talvez essa seja a situação espiritual do nosso mundo hoje. De pessoas que estão precisando de um refrigério somente. Mas não é isso que Deus veio fazer na sua vida, na minha vida, na sociedade, na vida das pessoas hoje. Deus tem não só remédio para elas, ou um refresco, algo que nós tomamos, uma aspirina, e de repente a dor de cabeça vai embora. Não! Deus tem a solução para a vida delas. Deus tem a solução para a sua vida. Deus não quer te fazer viciado na pílula espiritual que você toma quando vem na igreja e depois você vai para casa e fica doente de novo e tem que vir para a igreja de novo para comprar a sua pílula espiritual. Não. Não é isso que Deus tem para você.
A transformação de Deus e a solução de Deus para a sua vida não passa por você ajudar a construir um grande império para o pastor, para a igreja. Não. A solução de Deus para você está em Cristo Jesus. Está na salvação, na solução, sim, do teu problema espiritual, que é a vida eterna. Que é estar com o Senhor pela eternidade. O que Deus está dizendo para você hoje, querido, é que existe uma transformação espiritual pronta para você. Já foi preparada. Já está pronta. Aquela mulher samaritana que se encontrou com Jesus, ou que Jesus se encontrou com ela, falou, Jesus pede água para aquela mulher. E aquela mulher começa a questionar Jesus. Ela diz, mas como? Com que você vai pegar água? Ele diz, se você soubesse quem te pede água. Ah, mulher, a água que eu posso te dar sacia tua sede para a eternidade. Você vai tomar e nunca mais vai ter sede. Sabe, aquele remédio que você toma uma vez só e acabou? É o que Deus tem para você. Tomou uma vez só, você não vai ser escravo. Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Deus não te convida para a escravidão. Deus te tira da escravidão. Deus não te convida para ficar preso a um sistema religioso. Deus te convida a fazer parte da vida eterna. Deus não te convida a fazer parte da igreja. Deus te convida a ser corpo de Cristo. Deus te convida a agir conforme a vontade dEle. Deus te convida a conhecê-lo, a ter intimidade, a ouvir a sua voz, a um relacionamento com Ele. Deus nos chama a relacionamento, querido. E relacionamento implica estar com Deus todo dia. Implica em ouvir a sua voz todo dia. E ser guiado por Ele todo dia, em todo dia derramar diante dEle as nossas preocupações, as nossas ansiedades, derramar diante de Deus as nossas frustrações, pedir perdão pelos nossos erros, pedir perdão pelas nossas faltas, todos os dias. Aqui dentro ninguém é perfeito. Todos os dias precisamos nos submeter ao agir, ao olhar de Deus. Existe uma transformação pronta. E essa transformação foi pronta lá na cruz, querido. Ela foi preparada na cruz para você. Em especial por você. Em especial pela vida da igreja. Em especial porque Deus sabia que você sozinho não conseguiria. Você estaria num deserto perdido, sem direção, sem água, sem comida. Sem alimento espiritual, você ia morrer. E a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Oh, mas pela graça de Deus, pelo favor de Deus, Ele nos deu um caminho, Ele nos deu uma direção. Ele não nos convida a ficar parados. Ele não nos chama a ficar na margem desse rio que agora nós estamos. Ele nos convida a mergulhar nas águas, a deixarmos o rio nos levar. Talvez você pense, lá na frente vai ter uma cachoeira, eu vou cair, eu vou morrer. Mas é assim mesmo, é desse jeito que Deus quer fazer contigo. É desse jeito que Deus quer que a gente confie nele. Talvez você não saiba o que vem pela frente. Talvez existam pedras no meio do caminho. Talvez até você caia da cachoeira. Mas você está nos braços de Deus. Está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você está na direção que Deus quer. Para finalizar, querido, que essa palavra nos diz
é que Deus é poderoso para transformar o ambiente que está à nossa volta. Não sei qual é o ambiente espiritual que você vive. Eu não sei qual é o ambiente espiritual lá da sua casa, do seu trabalho. Qual é o ambiente espiritual da sua escola, faculdade, dos lugares que você frequenta. O ambiente espiritual quando você está com seus amigos. O ambiente espiritual quando você conversa com as pessoas que você conhece no WhatsApp. Não sei qual é esse ambiente, mas Deus pode transformar. Deus pode mudar. E talvez você viva num ambiente de dor, de tristeza, de sofrimento, de depressão, de frustração. Mas o Senhor pode mudar completamente a sua vida. Deus pode mudar por completo. Esses dias, eu pensava em como eu era inseguro. E eu, muitas vezes, fiquei por muitos anos preso no passado. No passado de um fato, uma realidade, que muitas vezes eu me lembrava. Ora, perdi meu pai muito cedo, meu pai morreu com 12 anos, perdi meu pai num acidente horrível, algo inesperado, um atropelamento. E isso marcou profundamente a minha juventude. Porque eu não podia ter o que todos tinham. Além de não ter o carinho de um pai, a proteção de um pai na adolescência, eu não tinha os recursos que os meus amigos tinham, eu não tinha as mesmas possibilidades que os meus amigos tinham. Então, tudo para mim, tudo para mim era muito mais difícil do que para todo mundo. Então, se eu tinha que fazer uma coisa, eu tinha que me esforçar 2, 3 vezes mais. E eu ficava indignado com isso. Porque para eu aprender alguma coisa, tinha tanta coisa que eu tinha que estudar para recuperar o que eu não sabia, para poder aprender o que eu queria, que eu falava, Jesus, quão mais fácil a minha vida seria se eu pudesse só ir para a escola, estudar, ir para casa e estava bom. Não, eu ainda tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas. E eu ficava revoltado, meu irmão. Porque eu pensava assim, poxa, e a gente é jovem, a gente acha que a nossa vida nunca vai dar certo, que a gente não serve para nada. E eu falava, nossa, nunca vou saber nada nessa vida, nunca vou aprender nada. Como é que pode? O camarada fica o dia todo estudando, aprende o dia todo, e eu tenho que fazer tudo isso, ainda aprender alguma coisa, ainda tenho que me esforçar para alguma coisa. Eu sempre fiquei um tempo vivendo como alguém que era injustiçado, como uma pessoa que era não desprezível, mas alguém que viveu uma vida que se considerava difícil demais. E eu depois fiquei pensando em como Deus tinha sido bom comigo, queridos. E talvez o fato de ter encontrado o Senhor, talvez o fato de ter tido um encontro com Deus, foi o que realmente mudou a minha visão. Porque eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu voltando para casa de ônibus, eu sentei no ônibus e me senti assim, eu falei, Deus, eu sou muito especial para o Senhor. Porque eu precisava ser especial para alguém. Eu precisava ser especial para alguma pessoa que não me olhasse como um peso.
Eu tinha se tornado um peso para algumas pessoas. Minha mãe tinha que trabalhar, e eu muitas vezes chegava, mãe, deixa eu trabalhar também. Eu com 14 anos. E quando fui crescendo e comecei a trabalhar, e fui batizado, eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Como Deus havia sido bom comigo, queridos. Como Deus me protegeu, como Deus me guardou. Quanta coisa errada eu poderia ter feito e não fiz por causa do cuidado e temor de Deus. Meu irmão, quanta coisa poderia ter acontecido com você, mas não aconteceu porque Deus cuida. Sabe aquelas coisas ruins que você fica pensando? O pior, às vezes a gente pensa só o pior. Aí não acontece, porque Deus cuida de você. A gente vê a história de Jó, deixa eu acelerar aqui para encerrar. A gente vê a história de Jó, e Jó diz, olha, o que eu temia me aconteceu. Perdeu os filhos, a sua casa, totalmente ficou em desordem, um caos. Mas no final, Deus tinha uma resposta, tinha uma palavra para Jó. Muitos questionamentos foram levantados, os amigos de Jó levantaram muitos questionamentos, até que Deus se levanta e diz, Jó, onde você estava quando eu fiz os céus e a terra? Onde você estava, Jó, quando eu fiz tal coisa? Onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Em outras palavras, Deus estava dizendo, nós não sabemos nada. Nós não temos conhecimento algum do que acontece, queridos. Sabe essa tua dor, esse teu sofrimento que você está passando? Não é nada diante daquilo que Deus está fazendo. Diante do que Deus está realizando. Será que podemos ficar de pé? Aleluia! Oh Senhor! Meu irmão, eu quero que você coloque diante de Deus o que é um deserto na sua vida hoje. O que está seco na sua vida hoje. Que ferida do passado deixou você seco. Talvez tenham coisas maravilhosas lá atrás que Deus tem feito. Talvez existam muitos momentos para você sorrir, festejar, se alegrar. Mas também existem feridas, existem machucados, traumas, que muitas vezes você carrega e que você não consegue perceber. Você muitas vezes fica preso nesse passado e se esquece de viver algo novo de Deus, do que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer fazer por você. Senhor, nós queremos colocar, Pai, diante de Ti, tudo aquilo que feriu, Pai, tudo aquilo que machucou, tudo aquilo, Senhor Deus, que trouxe tristeza ao coração do meu irmão, Pai, e que hoje virou uma ferida aberta, virou machucado, Senhor, que quando coloca-se o dedo nesse machucado, dói, parece que revive tudo de novo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir cura, Senhor. Cura, Senhor, sobre o meu irmão. Cura, Senhor, sobre esse passado. Que ele possa achar um caminho nesse deserto, Pai. Que ele possa achar um caminho, Pai, para um lugar maravilhoso. Um lugar, Senhor Deus, que o Senhor já transformou em um rio, Pai. Um lugar que era ermo, que era seco,
mas que o Senhor já fez algo novo acontecer. Pai, o Senhor ainda pode nos surpreender. As coisas maravilhosas que nós vivemos lá atrás, o Senhor pode fazer muito mais no futuro. Os momentos de alegria que nós tivemos lá atrás, o Senhor pode fazer muito mais por nós, Pai. O Senhor pode fazer maravilhas, Senhor. Transforma, Pai. Transforma o ambiente que meu irmão está, Senhor. Transforma esse ambiente espiritual de sequidão, Pai, num ambiente de chuva, num ambiente, Senhor Deus, de fartura, num ambiente, meu Pai amado, de poder de Deus, num ambiente, meu Pai, onde ele seja alimentado pelo poder da Tua palavra, sustentado, meu Pai, por uma comida que ele não vai ter fome nem sede, mas ele vai poder andar, caminhar, navegar, se locomover no Teu Espírito para lugares onde ele não sonhou, não imaginou, não está no coração, Pai, mas que o Senhor conhece, que o Senhor já traçou uma rota, o Senhor já estava, Pai, conduzindo a vida dele. Aleluia! Alabaçou! Ecalabaçubinarai!